finalizar essa série de palestras com a fala do colega arquiteto, que é o Rui Neto. Ele vai conversar com a gente sobre colecionismo, valorização, proteção e legado. Eu vou apresentar um pouco do currículo dele. O Rui Altamir da Cruz Neto é arquiteto urbanista pela PUC Paraná, especialista em engenharia de segurança do trabalho pela UFPR, possui MBA em planejamento e gestão estratégica pela FIEP, foi monitor acadêmico em História da Arte e iniciou sua trajetória profissional com levantamentos e pesquisas históricas sobre edifícios patrimoniais. Coordenou equipes em obras por diversas cidades brasileiras, como a Capela Santa Maria de Curitiba, Matriz Nossa Senhora da Conceição de Jacupiranga, de São Paulo, Igreja de São Francisco, em São Paulo, Matriz de Santo Antônio, em Itacambira, Minas Gerais. Hoje atua no setor industrial como gestor em segurança do trabalho, saúde e meio ambiente, porém nunca deixou em segundo plano sua grande paixão, conservação e restauração de obras de arte e o colecionismo, inclusive a pesquisa que realiza continuamente sobre a arte sacra brasileira. Então, Rui Neto, está com você a fala, e eu continuo recomendando a todos que deixem seus comentários, suas perguntas, para que a gente logo mais retome e converse com todos eles. Rui, é contigo. Boa tarde, obrigado pela presença dos colegas, obrigado, Jorge, pela apresentação, e principalmente Elias, meu amigo de tanto tempo, a professora Márcia Valéria, do Unirio, a senhora Marli, do museu. Eu fico, igualmente, como os outros colegas palestrantes aqui, muito honrado de poder participar de uma conversa como essa, em especial eu, que não sou da academia, que não sou o cara mais especializado na forma padrão de conhecimento, mas que vim construindo aí algo de forma empírica, muito pautada na paixão, até o termo que Maria Clara usa muitas vezes, né, que a gente que trabalha com patrimônio, a gente é realmente apaixonado pelo que faz. Então, é uma responsabilidade enorme e um prazer poder compartilhar um pouquinho do meu entendimento e, em especial, ao falar do colecionismo, que é um tema muito delicado e que, por muitas vezes, evitado pelos colegas. Então, foi um desafio que me deixou até um pouco gelado quando veio o convite, mas eu percebo que existe uma contribuição enorme no tocante de educação patrimonial, no tocante de produção de conteúdo cultural relacionado ao histórico do colecionismo. Então, por que não a gente falar disso, né? Quebrar talvez um tabu recente e expor todos os benefícios que essa prática tão natural do ser humano vem trazendo, sempre trouxe e continuará trazendo para a sociedade de forma geral. Então, é essa pegada de educação patrimonial que é super inspiradora. Veja as ações da nossa colega Maria Clara aí, realmente são muito inspiradoras e nos deixam com vontade de continuar um trabalho como esse, tá? Então, eu vou ser bastante breve, pelo adiantado da hora. Eu vou compartilhar com vocês aqui um materialzinho que eu preparei. Vocês me avisem, por favor, se estiverem vendo o meu PowerPoint. Conseguem ver? Ainda não. Ainda não? Será que eu fiz certo? Vou compartilhar. Agora abriu. Agora abriu? Legal. Uhum. Então, vamos lá. Para a gente começar essa conversa sobre o colecionismo, eu trago aqui um trecho de um livro super interessante que mostra um pouco a respeito do ser colecionador, que, né, é um ser bastante peculiar via de regra. E esse trecho diz muito. Ele diz assim: um mundo diferente, mais significativo, mais ordenado,
pode nos falar a partir de coisas humildes, como sapatos ou garrafas, autógrafos ou primeiras edições, os quais, em seu agradável arranjo, em sua estrutura de variedade, nos falam da beleza, da segurança, e cada objeto que tanto desejamos é, de fato, um atributo daquilo que desejamos. Então, é interessante perceber que os itens de uma coleção, eles qualificam o próprio colecionador. Muitas vezes é uma missão de vida desse sujeito. E colecionar por quê? De onde que vem isso? Qual é essa necessidade do ser humano de colecionar? Então, acho que o primeiro ponto importante de abordagem são os aspectos psicológicos primários, esses basais mesmo do ser humano, como o desejo, como o poder e o controle, né? Que isso, num caráter psicológico, e aí para estudar realmente psicologia, que não é o nosso foco aqui dessa fala tão breve, mas tem relação com o próprio medo da morte, a subsistência, né, que está relacionado ao acumular, a descoberta, a memória, no caso de imagem no sentido da plasticidade, né, uma fotografia, uma lembrança plástica, ou então testemunhos de algo que aconteceu no passado, né, como, por exemplo, um objeto que pertenceu a alguém, ou ainda nesse universo sacro, as próprias relíquias, que hoje estão aí difundidas por toda parte. Competências de organização, de comparação, competição e prazer estético. Esses seriam os aspectos psicológicos primários. Mas também a gente tem que falar sobre desenvolvimento individual, e não apenas individual, mas de forma coletiva. Porque o colecionismo gera no ser humano habilidades de tomada de decisão, de conhecimento, de estudo, ou melhor, de muito estudo, de relacionamento, de interação, de prestígio, de investimento, né? Investimento de tudo, de tempo, de dinheiro, de energia, capacidade de negociação, a intenção de deixar um legado e, principalmente, de muito aprendizado. Então, não existe boa coleção sem estudo, não existe bom colecionador que não tenha aprendido e que também não tenha algo para transmitir para outros. Como que isso nasce? As origens retomam lá do período de Roma Antiga e do Egito, e tem relação com o poder. Então, o primeiro exemplo que a gente pode trazer é que o Tutankhamon tinha um acervo de cerâmicas finas. Então, ele já era um colecionador naquele período. E mesmo quando você observa os acervos encontrados nas escavações e nas pirâmides, você percebe que são, na verdade, grandes coleções de artefatos de cunho religioso, de cunho espiritual. E depois, a grande revolução foi no período do Renascimento, onde vem aí o cientificismo, que traz a pesquisa através desses gabinetes de curiosidades e quartos das maravilhas, que eu acredito que os colegas aqui já tenham observado de alguma maneira, né? Então, os grandes cientistas do período e os artistas também, que eram confundidos e muitas vezes assumiam esses dois papéis, né? Como, por exemplo, aí no auge do cientificismo, o grande artista Leonardo da Vinci, que possuíam grandes coleções. Então, eles tinham esses locais, esses acervos particulares, esses museus particulares, que eram chamados de gabinetes de curiosidades ou quartos das maravilhas. E aí, até quero agradecer a um colega que eu não sei se está aqui conosco, mas o André Colombo, numa discussão que eu tive certa oportunidade com ele me trouxe esse texto clássico do Pomian para a gente discutir a respeito do que é uma coleção, né?
Coleção, basicamente, é um acervo de objetos ressignificados. Vamos acompanhar aqui, diz assim: ainda que na sua vida anterior tivessem uso determinado, as peças de um museu ou coleção já não o têm. Então, aqui a gente consegue estabelecer um paralelo importante a respeito de uma imagem que está para devoção em um edifício religioso e de outra que está em um museu de arte sacra, por exemplo. Né? Os museus de arte sacra são coleções. Todavia, não se pode dizer que as peças de coleção ou de um museu estejam lá para decorar, porque também não é o mesmo objetivo. Né? Quando objetos decorativos foram produzidos para cumprirem esse objetivo de decorar uma residência, por exemplo, um palácio, eles, quando saem para o museu, eles perdem esse sentido de decorar. Mas então, para que serve, né? E ainda que não tenham qualquer utilidade e nem sequer sirvam para decorar os interiores onde são expostos, nos museus, as peças de coleção ou de museus são, todavia, rodeadas de cuidados. Então, esses cuidados estão relacionados não somente aos aspectos de conservação, né, de conservação, restauração, mas também de catalogação, de identificação, de atribuição, que está relacionado ao estudo e à pesquisa. E sobre valorização, proteção e legado, tem mais um trecho do Pomian aqui que é super legal, porque nessas conversas a gente tem muitas pessoas que estão ligadas a instituições culturais, né, museus e outros afins, e também muitos restauradores e conservadores. Então é bem legal esse trecho que diz assim: o grande problema desses últimos, os colecionadores e dos conservadores de museus, é, assim, a proteção dos objetos contra o furto. Aí vem esse tema delicado, né, do furto. Então, vamos falar do que é difícil, eu acho que tem que ser dito. Em uma palavra, os colecionadores e os conservadores dos museus comportam-se como guardas dos tesouros. Sendo assim, pode parecer surpreendente que esses tesouros, ao contrário dos que repousam nos cofres fortes e nas casas fortes blindadas dos bancos, estejam visíveis. Mais surpreendente ainda é o fato de que os proprietários, a maior parte das vezes, aí colecionadores privados, né, está falando, não tiram proveito financeiro destes tesouros. É também verdade que muitas vezes as coleções particulares se dispersam depois da morte daqueles que as construíram, trazendo dinheiro aos seus herdeiros. Todavia, nem sempre é assim. Pode-se citar-se dezenas de coleções que foram transformadas em museus, e daí coloca diversos exemplos. Né? Então, vamos organizar isso de forma visual. Todo mundo aqui é muito visual, tenho certeza. Eu gosto desse aspecto de entendimento, essa forma de entendimento. Então, está aqui uma figura que mostra uma coleção, né, uma pinacoteca, que ela pode ter nascido com dois objetivos paralelos, vai. Um objetivo, primeiro, de negócio relacionado à arte. Então, você tem aqui uma figura da SP Art, que aconteceu recentemente. Então, tem o business relacionado às coleções, né? Quem junta acervo para negociar. Ou então, normalmente, depois da partida do colecionador, esse acervo também pode ser negociado em grandes leilões. Aqui uma foto da obra de arte que atingiu a cifra mais alta na história da humanidade que se tem conhecimento, que foi o Salvador Mundi, do Da Vinci, num leilão da Christie's recentemente. Ou ainda o colecionador que, em vida, se organiza para que isso esteja disponível para a sociedade depois da partida dele. E, assim, eu que conheço alguns tantos colecionadores e que conversamos com uma certa frequência, é sempre, no fundo, a grande vontade de um colecionador sério. Então, é natural que aconteça
trocas, vendas e compras, porque isso faz parte do processo de colecionar, né, durante a vida, mas o legado futuro, que é desejo de muito colecionador, esse só vai acontecer, ou na maior parte das vezes vai acontecer apenas se o cara em vida se organizar para isso. Então tá ali, esse prédio que eu mostro à direita é a Frick Collection, em Nova York. Está aqui o nosso amigo Sr. Frick, que se organizou em vida e construiu uma casa, uma residência. Olhem essa foto. Vocês diriam que é um museu ou que é uma residência? Pois é, esta é uma galeria da residência do Frick, que ele construiu no final da vida já em função do seu acervo. Então, a ala residencial desse edifício, ela é realmente muito diminuída e hoje ela existe cumprindo a verdadeira vocação e desejo do colecionador, que é de ser uma instituição cultural, um museu aberto à visitação. E o mais legal disso vem no sentido de educação e de promoção à pesquisa, à cultura. Então, essa é uma plataforma digital, né, o site da própria Frick Collection, que promove cursos, extensões, palestras, saraus e produção de conteúdo. Então, temos diversos livros em função das pinturas, do próprio edifício, gravuras, mobiliário, etc. Tá? E eu trouxe agora, para finalizar a parte final, a experiência brasileira, que é para mostrar a contribuição, alguns poucos exemplos dos muitos que a gente tem no Brasil, de ações de colecionadores que hoje estão aí abertas em prol da cultura e da educação da nação brasileira. Então, antes de falar dos museus propriamente ditos, eu quero fazer aqui uma reverência a essas duas figuras que foram super importantes para a construção e para a sistematização do estudo da arte brasileira e que foram dois grandes colecionadores, né? A Maria já falou do Etzel aqui, né? Todo apaixonado por história da arte já pegou um livrinho do Etzel. Normalmente esse de capinha marrom, que é um pequenininho, baratinho, que você encontra fácil no sebo, que é a Imagem Sacra Brasileira. Esse é o livro introdutório, foi meu livro introdutório no universo da arte sacra quando ainda criança. E acima, o João Marino, que tem dois livros super importantes, um sobre iconografia e outro sobre coleção de arte brasileira. Esse da direita é um livro que é da coleção dele, particular dele, tem foto da casa dele, e que ensina e que registra a história de toda a arte brasileira até o período pós-moderno. Então, o João Marino, inclusive, colaborou, foi um dos responsáveis para a fundação do Museu de Arte Sacra de São Paulo, que é uma das instituições mais sérias e ativas nessa temática do Brasil. E o João foi diretor do museu por muitos anos. Eu deveria ter pego essa informação, mas foram muitos anos mesmo, mais de uma década, e depois ainda a filha dele, a Mari Marino, assumiu por mais bons tantos anos e continua contribuindo para ações de curadoria, etc., de arte sacra. E aí a gente vem com outras experiências, falando um pouquinho aqui do Paraná, que pouca gente conhece. A gente tem o Museu Paranaense, que foi fundado numa parceria de dois colecionadores aficionados, o Dr. Muricy e o Emerino Leão. O Dr. Muricy era baiano, mas o Leão era daqui do litoral do Paraná, e eles começaram a juntar objetos e fundaram o primeiro museu do Brasil. Então, é estranho, né? Paraná falando do primeiro museu, mas é a primeira instituição museológica que nasceu oficialmente no Brasil. Teve, inclusive, a visita de Dom Pedro, quando passou aqui pela região,
e hoje ele se instala num edifício Art Deco, no Centro Histórico de Curitiba, e tem diversos itens, é um museu super plural, mas inclusive arte sacra, e abriga a primeira imagem seiscentista da padroeira de Curitiba, que é essa que vocês veem à direita, abaixo, é Nossa Senhora da Luz dos Pinhais. Depois a gente tem o Museu Abelardo Rodrigues, de Salvador, que também detém um acervo de arte sacra importante, que foi construído por este colecionador. Nós temos a Fundação Eva Klabin, no Rio de Janeiro, que foi uma colecionadora poderosíssima, né? Então tem um acervo super importante, inclusive aí embaixo uma Madonna, possivelmente, existe uma atribuição de Botticelli, e ao lado um Poussin, então um impressionista. Nós temos em São Paulo a irmã dela, a Emma Klabin, que possui também um acervo maravilhoso, e não só o acervo, mas como a própria residência, que foi projetada e construída em função dessa coleção, os Jardins são de Burle Marx. Você tem Franz Post, Mestre Valentim, quem não conhece tem que conhecer, é um passeio super agradável, aí aberto para todos. E o nosso maravilhoso Museu Mineiro, que nasce principalmente do acervo da coleção particular de Geraldo Parreiras, que juntou aí, foi reitor da UFMG, inclusive, engenheiro, reitor da UFMG, e que juntou aí peças de arte sacra de altíssima importância artística e histórica para o Brasil. Então, em destaque aqui, eu coloco as três imagens do mestre Barão de Cocais, que muito possivelmente é o mesmo mestre que fez a imagem que o Caraça, né? Maria Clara me corrige se eu estiver errado, mas a imagem principal lá da igreja do Caraça, também, mestre Barão de Cocais. E a Ângela, que já falou recentemente aqui no SEIB, tem representante do SEIB aqui nos escutando, né? Falou recentemente da própria experiência em uma das palestras do SEIB, e ela foi responsável aí por criar o Museu do Oratório em Ouro Preto, o Museu de Santana em Tiradentes e o Museu de Artes e Ofícios em BH, através da Fundação Flávio Gutierrez, que leva o nome do pai dela. São museus indescritivelmente maravilhosos. Esse acervo foi todo construído por ela, adquirido por ela como colecionadora e doado ao IFAM. E uma experiência mais recente, Dr. Ladir Biesos, esse senhorzinho, ainda vivo, né? Grande colecionador de Volpe, por exemplo, vocês conseguem ver atrás da foto dele, aí uma Nossa Senhora de Volpe. Ele coleciona arte sacra, sempre colecionou, ele chama a coleção dele de Santa Gertrudes, porque é a primeira peça que ele adquiriu, que está bem na vitrine acima à direita, uma peça com um hábito escuro, é Santa Gertrudes, e ele separou da coleção dele todas as imagens de mestres paulistas do século XVII, né, em destaque aqui embaixo, uma Nossa Senhora da Piedade de Frei Agostinho de Jesus, e ele fez uma doação para o Museu de Aparecida, porque a imagem original da Nossa Senhora Aparecida faz parte desse recorte histórico de produção artística. Então, tem tudo a ver essa coleção estar lá. É uma coleção grande, super importante, muito específica, e hoje é aberta para visitação de qualquer pessoa no Santuário de Aparecida. Vale a pena visitar. Pouca gente sabe que isso aconteceu, então quando eu comento com as pessoas, normalmente é uma surpresa. Então, vale a pena essa visita. E aí, como uma reflexões finais, mas de um tom bastante provocativo e não menos sério, por ser apenas reflexão ou provocação, eu queria trazer 2 pontos, que é a respeito. E assim, eu não busco respostas aqui, obviamente, mas acho que
É uma ideia de que cada um reflita e que possa atuar dentro do seu universo a respeito do roubo e tráfico de obras de arte, né? Hoje sabemos que mundialmente, depois do tráfico de drogas e do tráfico de armas, o tráfico de obras de arte é aquele mais rentável, o terceiro mais rentável, versus o fomento econômico e incentivo à produção artística e cultural, né? Porque o colecionismo, que é o nosso objeto de fala aqui, o colecionismo, sim, ele incentiva a produção artística, os mecenas existiram aí na história da humanidade, sempre existiu esse papel, os galeristas, os antiquários e os colecionadores, eles não somente fomentam a produção atual, mas como salvaguardam, preservam, classificam, estudam, restauram e produzem um conteúdo de cultura enorme para a população, a exemplo do Eduardo Etzel e a exemplo do João Marino, que eu citei anteriormente. Foram 2 colecionadores e não 2 acadêmicos. E hoje nós temos os livros deles sendo tomados como referência para a academia toda. E uma pergunta final aí, se as atuais políticas públicas, elas incentivam o colecionismo como fonte de produção cultural e possíveis legados públicos, ou se elas, eu não escrevi isso, mas eu quero complementar, ou se elas intimidam os atuais colecionadores. Então, vale a pena estudar um pouquinho sobre o que diz as leis de hoje, para que a gente comece a pensar um pouquinho mais sobre isso e, quem sabe, consiga melhorar esse cenário daqui para frente. E, por fim, uma frase aí do jornalista Leandro Narlock, que me chamou a atenção, que diz que, na verdade, nada é mais triste do que pensar em completar uma coleção. Ou seja, uma coleção nunca tem fim, porque um apaixonado quer sempre mais. E é isso. Fico aberto para dúvidas, perguntas, comentários. Muito obrigado. Muito obrigado, Rui, por fechar com chave de ouro essa tarde que tivemos de tantas palestras, de tantas experiências, também tantos sotaques diferentes, né? O do Rui eu já conheço melhor, os outros é sempre agradável, né, perceber como o Brasil é diverso. E muito interessante refletir também, é um tema que eu não conheço muito bem, acredito que seja o caso de muitas outras pessoas, e tu trouxeste questões interessantes para a gente pensar, inclusive em como se reuniram algumas das coleções que hoje a gente conhece como públicas, né? Então tu trouxeste uma reflexão muito interessante para que a gente compreenda esse processo e o papel também do colecionismo na preservação dessas obras. Eu vou passar rápido para o Rui. Qual é a relação do colecionismo com a morte ou com o medo da morte? Será que entendi sua frase? E a Caroline Costas. Suas colocações finais me fizeram lembrar das discussões na Faculdade de Arquivologia sobre furtos e roubos de documentos arquivísticos e em como algumas instituições se reorganizaram para evitar isso. Alguns exemplos que citaram em aulas, palestras e estágios foram o Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro e o Arquivo Histórico do Museu Histórico Nacional. Peço ao Rui, então, que responda. Bom, acho que eu vou começar pela última pergunta, que tem um caráter relacionado à conservação, né? Quando a gente fala a respeito de furto, parece que é algo isolado, mas faz parte desse mesmo universo da conservação de obras de arte, né? Quando você diz que é preciso acondicioná-las em um ambiente controlado de umidade, de calor, contra micro-organismos como fungos, etc., não é diferente falar em proteção contra acidentes. Então, por exemplo, né, teve recentemente aí uma reportagem que saiu na mídia de um brasileiro que foi tirar uma selfie num museu em Portugal e morreu uma imagem do século XVIII, um anjo em madeira policromada, né? Então, não é diferente. Isso é conservação também. Como expor,
como controlar público, etc., e também contra vandalismo, roubo, vandalismo, terrorismo. Nas igrejas você tem ataques que quebram as imagens, né? Pessoas descontroladas que fazem esse tipo de ação. Então, também é muito importante pensar nesse aspecto de preservação de acervo, seja em instituições públicas ou mesmo em coleções privadas, e também a respeito aí dos arquivos, né? Citou o Museu Nacional, a respeito de prevenção e combate contra incêndio. Então, aí vem meu lado engenheiro de segurança de ser, que fala dessas ações de prevenção que a gente precisa ter. Então, Minas, que experienciou, infelizmente, uma evasão enorme de acervo por conta de vandalismo, hoje tem igrejas monitoradas com câmeras, com alarme, que você tem um sistema de sprinkler contra incêndios, você tem revisão das instalações elétricas, para que você não tenha a propagação de incêndios. Ora, a gente pode falar até da Notre Dame de Paris, recentemente, que queimou inteira aí por uma falta de prevenção, né? Era atividade de restauro, tinha uma instalação precária ali e que algo gerou uma ignição que não conseguiram controlar. Então, conservação passa por esses aspectos que são super importantes. E quanto à outra questão, a questão mais psicológica, bom, eu sou engenheiro de segurança, eu não sou psicólogo, infelizmente, mas nos textos que você começa a estudar sobre o colecionismo, especificamente, fala muito a respeito da necessidade de controle. Então, um dos aspectos que geram esse desejo de colecionar do homem, além dos outros tantos que eu expus ali, um deles é o poder de controle, né? E essa necessidade humana de controlar tem alguma relação psicológica muito escondida dentro da nossa mente que está relacionada com aquilo que nós não podemos controlar. E a grande, a maior de todas as coisas que nós não controlamos é a morte. Então, tem essa relação que eu não sou a melhor pessoa para explicar, mas tem essa relação muito inconsciente com o descontrole do fim da vida. Acho que é mais ou menos alguma coisa relacionada com a própria fé, né? Então, o ato da fé está muito relacionado aos mistérios, e um dos grandes mistérios é esse, o que acontece conosco depois que a gente sai desse plano. Acho que, não sei se consegui contribuir, mas acho que é isso. Muito obrigado, Rui.